Bom, pessoal, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês um pouco da parte introdutória de geodésia. Bem, então aqui tem todos os itens que eu pretendo abordar na aula de hoje, que passa desde a definição, função, classificação, a sua contextualização dentro das geociências, a aplicação, na verdade as aplicações e por fim o instrumental que é utilizado. Bem, então se a gente olha para a questão da etimologia da palavra geodésia, a gente vê que ela tem por significado a questão de particionar a Terra, né? Particionando a Terra. Ela é uma ciência que mede e representa a superfície da Terra, e uma definição um pouco mais completa é que ela estabelece os princípios e métodos para mapear grandes áreas. Então esse é um dos principais objetivos da geodésia, é estabelecer os princípios e métodos para gerar essas grandes áreas, né, mapear essas grandes áreas. E uma definição também que é complementar da geodésia é que é uma ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, né, que foi uma definição preliminar. Então vamos imaginar que para a gente mapear grandes áreas, como tinha sido apontado previamente, a gente tem que conhecer a forma e dimensão da Terra, né? É lógico que essa própria definição inicial, né, de geodésia, dada a aeroespacial, que gerou aí observações globais do campo da gravidade, a gente tem uma segunda definição que vai um pouco além, que é a ciência que estuda a forma, as dimensões e também o campo de gravidade da Terra. Então, portanto, a geodésia ela tem por esse objetivo, né, estudar esses três elementos. E por fim, né, que é uma definição atual de geodésia, além de estudar esses três elementos, estuda-se também as variações temporais que ocorrem neles. Então, por exemplo, Campo Grande, que em Mato Grosso do Sul, tem uma estação GNSS que ela permite coletar dados aí ao longo do tempo, de modo contínuo. E percebeu-se, né, quando a gente pega essa estação, que Campo Grande ao longo do tempo vem se deslocando. Esse deslocamento é pequeno, né, da ordem de 1 centímetro por ano, um pouco menos do que isso, né, principalmente em direção ao norte. É uma variação relativamente pequena, mas ocorre. Então, esse é um exemplo de variação da parte de posicionamento. Também quando a gente fala de campo da gravidade, por exemplo, que está relacionado com a massa da Terra, tem um satélite Grace que ele permite pegar essas variações do campo de gravidade. E, inclusive a variação da quantidade de água implica também uma variação de massa e, consequentemente, implica na alteração na gravidade. Então esse é um outro exemplo também de variação temporal. Então, pessoal, uma definição atual da geodésia, que é a ciência que estuda a forma, dimensão, as dimensões e o campo de gravidade da Terra e suas variações temporais. E eu faço isso com a finalidade, né, de dar suporte e mapeamento de grandes áreas. Se a gente relembrar e retomar a questão da topografia, a topografia já o foco dela não é as grandes áreas, né? O foco são as áreas menores, em que considera-se a Terra como sendo plana. A geodésia não. Ela já permite estabelecer esses princípios para mapear grandes áreas. Bem, ela é centrada basicamente em três tópicos, que é o posicionamento, o campo de gravidade da Terra e formas e dimensões da Terra. Então, basicamente, tem relação com a própria definição previamente mostrada para vocês. E ela é classificada em geodésia geométrica, geodésia física e geodésia celeste. Bem, a parte de geodésia geométrica, ela tem por finalidade, né, a questão geométrica. Então, quando a gente fala de geometria, tem relação com forma da Terra, né, a Terra enquanto elipsoide. Então,
tem relação também aqui com a questão de medições de ângulo e distância, enfim. É uma definição, mas que tem relação com a parte geométrica, né, a parte matemática. Quando a gente fala de geodésia física, o principal ponto que envolve aqui é a questão da gravidade. E por fim, a geodésia celeste é aquela que foca na questão do, do, dos sistemas de posicionamento global, né, como o GPS, né, os outros sistemas de satélites, como o GLONASS, Beidou-Compass, enfim, que a gente chama de GNSS. Bem, é claro que dentro desses três elementos, as três formas de classificação da geodésia, a gente percebe que o geoide tem relação com a gravidade, né? Se a gente lembrar da definição de geoide, seria a superfície equipotencial do campo da gravidade que coincide com o nível médio dos mares não perturbados, né? A qual é prolongada ao longo dos continentes. Então o geoide ele tem relação com a geodésia física e o GPS ele está vinculado mais à geodésia celeste. A geodésia ela é uma geociência, uma earth science. Ela é uma das geociências, inclusive a geografia também é considerada uma das geociências. E ela é uma das menos conhecidas, embora seja uma das mais antigas, né? E a ideia da disciplina é justamente mostrar o que ela faz. Aqui tem alguns exemplos de outras geociências, como a geografia, geologia, geomorfologia e geofísica, né? E terminamos aqui com a geodésia. Bem, é claro que quando a gente fala que a função da geodésia é forma e dimensão da Terra, campo de gravidade da Terra e posicionamento, quando a gente fala principalmente de posicionamento, quais atividades fazem uso da geodésia? Bem, pessoal, aqui é difícil dentro da geografia, quando a gente fala da importância da própria cartografia, de mapeamento, a geodésia está presente. Então, tudo que faz uso, por exemplo, do GPS, que permite a gente ter posicionamento, a geodésia está envolvida. Então, quando eu falo em mapeamento, a geodésia está presente. Então, as atividades são várias, né? Então, vocês podem aí fazer buscas, enfim, mas boa parte, vejam aí, vocês podem fazer buscas por várias aplicações, mas, por exemplo, todo tipo de mapeamento. Então, quando eu falo, por exemplo, quero mapear o relevo, quero gerar as curvas de nível. Então, tudo isso, por exemplo, posso utilizar o GPS para essa finalidade, levantar pontos, né, do relevo, e a partir disso, a gente gerar as curvas de nível. Eu quero fazer, por exemplo, um mapa cadastral de uma cidade. Eu quero levantar as quadras, os lotes. Faz uso, muitas vezes, dos receptores GNSS. Então, a geodésia está presente. Outro exemplo, se a gente pega o controle de barragens, né, para fins de deslocamento, a geodésia se faz presente também, utilizando esses receptores GNSS. Quando a gente fala de geodinâmica, então a geodinâmica também é um exemplo de aplicação em que se faz uso da geodésia. Então, quero conhecer a dinâmica da Terra, as velocidades das placas tectônicas. Então, coloca-se aparelhos GNSS para fazer esse controle ao longo do tempo. Por exemplo, outro exemplo bastante interessante que a gente vai trazer com mais detalhes mais para o final da disciplina é a questão de monitoramento hídrico. Então, por meio da geodésia também é possível, como eu havia mencionado, questão de variação da massa da Terra que tem relação com a água. Consequentemente, eu consigo
fazer também um monitoramento da parte hídrica com ferramentas da geodésia. Então são várias atividades que fazem uso da geodésia. E aqui por fim a parte instrumental. Esses aqui são exemplos de receptores GNSS. Quando eu falo GNSS é um termo mais global que engloba o sistema de posicionamento norte-americano, que é o GPS, o GLONASS, que é o russo, o Galileu, que é da União Europeia, e o Beidou Compass, que é chinês. Então são vários sistemas de posicionamento, e esses receptores atuais eles já permitem receber informações de diferentes satélites, diferentes constelações desses sistemas de posicionamento, tá? Então esse é um dos principais instrumentais utilizados dentro do contexto da geodésia. É lógico que o gravímetro também é um outro equipamento utilizado, né, que permite com que a gente mensure a questão de campo da gravidade terrestre. E pensando em formas um pouco mais globais de monitoramento do campo da gravidade, a gente tem esse satélite GRACE, que permite com que a gente faça um monitoramento do campo da gravidade terrestre aí ao longo do tempo, que ele fornece uma resolução temporal mensal, tá? Então esse daqui é um exemplo de instrumental também dentro da geodésia. Certo, pessoal? Então, se a gente relembrar o conceito de geodésia é ciência que estuda as formas, dimensões e campo da gravidade da Terra e suas variações temporais. Então, esse é o grande objetivo da geodésia. Então, ela tem por finalidade investigar esses 3 elementos, também as variações temporais. E para essa finalidade ela faz uso aí desses equipamentos aqui mostrados para vocês. Tá? Ao longo da disciplina a gente vai ter contato basicamente com receptores GNSS, né, que é o que a gente tem disponível aqui na universidade. Ok? É isso, pessoal. Até mais.